Se você chamar uma mulher de esquecida, você pega 2 a 5 anos. Vamos supor que você esqueceu alguma coisa e eu te bata. 1 ano a 3 meses de prisão. Eu te chamo de esquecida, 2 a 5 anos. Neste vídeo, Arthur Duval explica por que é contra a PEC da misoginia, apontando erros graves na lei. O debate esquenta quando ele é confrontado sobre os áudios da Ucrânia. Assista até o final e entenda tudo. Mas antes, deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal para ativar o seu modo missão. Você gravou um vídeo recente defendendo a PEC da misoginia. E só para contextualizar. Aliás, contrária à PEC da misoginia. Nossa, Arthur, calma aí, Flávio. Contrária à PEC da exatamente, contrária à PEC da misoginia. Então, só para também explicar. A PEC da misoginia é que criminaliza a misoginia, ódio, só para explicar para quem não entende. Sim. Ódio, aversão às mulheres, equiparando-se ao crime de racismo. Qual a relação desse Arthur que hoje está tão aflorado nesse posicionamento com o Arthur que perdeu o mandato pelo episódio das mulheres da Ucrânia? Na verdade é o seguinte, não há contradição, né? Porque eu não estou apoiando a PEC da misoginia. Na verdade, é o contrário. Eu sou contrário a essa PEC justamente pela elasticidade do conceito, né? Quando a gente chega para uma pessoa e fala assim, olha, a gente tem uma prateleira de crimes. O Brasil leva o crime de racismo muito a sério. A gente colocou no topo da pirâmide. Por quê? Porque Você discorda disso? Não, eu concordo com isso. Porque a gente tem um histórico diferente de outros países, onde a escravidão e tudo aquilo que a gente conhece da história do nosso país fez com que a gente tivesse uma condição social diferente de outros países. Então o racismo para o brasileiro é uma coisa muitíssimo importante. O que acontece logo em seguida? O STF legisla e coloca na mesma prateleira a homofobia. Ele criminaliza a homofobia tal qual o racismo, né? Crime inafiançável, imprescritível, com pena de 2 a 5 anos. E agora... E você concorda também? Eu discordo disso. Da homofobia? Eu discordo disso. Eu não digo que a homofobia não deve ser crime. Mas não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso, é óbvio que não. Só que aí a gente chega numa parte mais grave ainda, que é a da misoginia, que é pior ainda. Por quê? O que é misoginia tecnicamente? Inclusive a PEC ela tem uma página, né? Se você tirar a justificativa, a PEC basicamente ela não cria uma nova legislação, etc. Ela equipara uma legislação criminal já existente a um crime de racismo que é algo mais grave. É como se você colocasse esse crime no panteão dos crimes mais graves. O problema é, o que é ódio ou aversão às mulheres? E aí eu vou te dizer qual é o problema. A reportagem da Globo começa a reportagem com uma repórter dizendo: você está brava hoje? Você está de TPM? Ou seja, então a reportagem da Globo considerou esta fala uma fala equiparável a você chamar um negro de macaco e não dar um emprego para ele porque ele é negro, por exemplo. Isso foi uma interpretação da Globo. Mas você não está falando da Globo, você está falando da PEC. Não, mas é que a PEC ela permite essa elasticidade. Se você pega, por exemplo, outro caso, eu acho que algum deputado leu no plenário, isso eu não lembro onde, mas se você chamar uma mulher de esquecida... Isso está na PEC. Está na justificativa, né? Foi você que me falou. Você pega 2 a 5 anos. Ao passo que se você agredir uma mulher porque ela esqueceu alguma coisa, você pega de 1 a 3 anos. Então existe uma contradição lógica. Vamos supor que você esqueceu alguma coisa e eu te bata. 1 ano a 3 meses de prisão. Eu te chamo de esquecida, 2 a 5 anos. Então, peraí, existe uma contradição lógica aqui. E por que isso acontece no Brasil? Isso acontece o tempo todo. A gente tem costume de legislar coisas importantes de acordo com o calor do momento. Outro problema que a gente está vendo, que não tem a ver com esse tema, é a tal da Lei Felca. O Felca fez um vídeo importantíssimo, etc. E a gente extrapolou para uma legislação inexequível. Então, nós temos um problema. Você está no estado do Rio Grande do Norte, é um dos estados que tem os maiores índices de feminicídio. No momento em que você se coloca, digamos, eu sou contra a PEC da misoginia, mas por outro lado a gente está vendo, e todo o Brasil está escandalizado com os crimes de feminicídio acontecendo. Eu vou falar do Tenente Coronel de São Paulo, mas não sei se vocês sabem, aqui é um estado onde um cabo da Polícia Militar assassinou, estuprou, estrangulou e foi promovido 2 vezes, depois de ter cometido o crime. Além do caso de Juliana, que foi pauta nacional, levou 62 socos no elevador. Você não precisa de uma ação, de uma proatividade? A gente precisa... O que acontece é o seguinte, as pessoas, inclusive, que abraçaram essa PEC e levaram ela pra frente, são as mesmas pessoas que votaram contra, por exemplo, aumentar a pena para crimes hediondos. Então, a meu ver, é que eu não posso colocar isso na lei. Eu vou tomar cuidado que eu vou falar aqui, mas, a meu ver, uma pessoa que comete um feminicídio, né, essa pessoa perdeu o direito à vida, a meu ver. Mas eu não posso matar essa pessoa. Então, acho que o mínimo que a gente deveria fazer era prender essa pessoa pro resto da vida. O mínimo. O mínimo. O cara que mata uma mulher inocente, esse cara tem que ficar na cadeia o resto da vida, no mínimo. O problema é que existe, como eu te falei, 2 incoerências. Incoerência número 1. Você tem um problema legislativo que traz uma incoerência grave. Então, você agredir uma mulher dá menos pena do que você xingar essa mulher. Isso é uma incoerência. Isso é uma inconsistência que não pode estar ali. No ponto, as pessoas que estão encampando essa PEC e o cenário político ele é tão
tão importante quanto o texto que está escrito é pessoas que estão fazendo isso muito mais por um populismo do que de fato pela efetivação da diminuição do crime de feminicídio. Uma vez que, quando você teve o aumento de penas para crimes hediondos, essas pessoas votaram contra. Uma coisa é a causa. A causa é nobre, é super nobre. Agora, não é porque a causa é nobre que a gente tem que abraçar os erros populistas de pessoas que se aproveitam de uma causa nobre. Entendeu? São coisas diferentes. Mas, Arthur, vamos lá. Você teve uma fala, eu vou dizer que ela foi sexista e machista, porque eu não vou passar pano e dizer que você foi infeliz. Não, você foi sexista e machista naquela fala sobre as ucranianas. E não seria agora ou defender, ou ser contra a lei da misoginia? Você não estaria cometendo o mesmo erro na mesma linha que você fala, do que você não cometeu naquela época? O que é que ficou de lição, então, já que o Arthur não está se comprometido com a causa feminina, a Ana Ruth já colocou. Hoje a gente vive uma crise de feminicídio gigante e o Rio Grande do Norte, em especial, é um dos estados onde se mata mulher por ser mulher. Vamos lá. Uma coisa é você ser contra uma lei, outra coisa é você ser contra a causa. É óbvio que eu não sou a favor de feminicídio. Eu acabei de dizer aqui que uma pessoa que comete o feminicídio, pra mim, ela perdeu o direito à vida. Como a gente tem que legislar dentro do Estado Democrático de Direito, o mínimo que essa pessoa tem que ser é presa pro resto da vida. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu ser contra ou a favor uma lei específica, né? Eu acho que esta lei específica, ela está errada. Ela tem uma elasticidade de interpretação. Isso aqui, ó, não é nem a opinião do Arthur. Isso aqui é um fato. A Rede Globo interpretou a lei de um jeito. A pessoa que fez a justificativa interpretou de outro. A cabeça de milhares de juízes de primeira instância no Brasil vai interpretar de outras maneiras, porque a lei tem um defeito técnico. O que é ódio ou aversão às mulheres? É um conceito elástico. É a mesma coisa que eu cheguei e falei assim, cara, vocês gostam de discurso de ódio? Não, mas o que é discurso de ódio? Então, a gente tem sempre que lembrar que é o seguinte, principalmente quando se trata de lei penal, você não pode dar interpretação para elasticidade de termos. É uma coisa que o brasileiro é especialista. Fazer termos complexos e elásticos, onde as pessoas, cada um toma a sua interpretação. Até hoje a gente não sabe interpretar se é para a pessoa ser ou não ser presa após julgamento de segunda instância por causa de uma frase mal feita na Constituição. Então, a lei tem um problema técnico, né? Independente de quem eu sou, a lei tem esse problema. Então, a minha opinião, ela é de acordo com isso. Inscreva-se no canal. Ative o modo missão.